Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios 23. Nós estamos aqui no segundo culto da família, aqui na igreja sede, templo da Igreja Evangélica Pentecostal Árvore da Vida, Catanduva, estado de São Paulo, Brasil. Quero aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço a todos os nossos internautas, a todos vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo canal da internet. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu te convido a ficar ligadinho até o final desta mensagem, que Deus tem uma palavra de vitória transformadora para a tua vida. Nós que estamos aqui no templo sede, que temos a oportunidade de estarmos juntos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Estejamos certos que esta é uma palavra que tem poder para transformar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Estejamos certos que a partir de agora Deus vai impactar a tua vida. Amém? Versículo de número 7. Provérbios 23, versículo de número 7, que diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ela é. Amém? Assentai-vos, por favor. Fechamos nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Soberano Pai, a minha oração é que através da tua misericórdia e graça, tu venhas falar profundamente ao nosso coração. Eu não conheço, Senhor, as necessidades de cada um, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe tudo. Fale ao nosso ser, aos nossos ouvidos. Esta pessoa que vai começar agora esse culto na sua casa. Nós aqui já tivemos momentos de transformação, momentos de louvores, momentos que a tua palavra falou forte ao nosso coração através das canções. Mas agora, Deus, é chegado o momento de nós ouvirmos uma palavra que tem poder para transformar tudo. Fale o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar sobre algo muito importante na nossa vida, que queira você, eu ou não, nos acompanhe: pensamento, atitude. São pilares importantes na nossa vida, que Salomão ele escreve dizendo: assim como você imagina, o que nós temos que entender? O pensamento ele faz a grandeza ou a pequenez do homem. O pensamento é a forma, a expressão palpável do Espírito. Nós temos que entender que através das imagens ou ideias nós revelamos a nossa vontade. E quando Salomão está falando sobre imaginação, pensamento, nós precisamos entender alguns pontos que eu passo agora através do Espírito de Deus para você. Primeiro, decisões precisam ser tomadas antes da tempestade. É antes de qualquer tempestade que nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que pensar: o que é que nós vamos fazer? Como nós vamos proceder se isso acontecer? Vamos para alguns exemplos bíblicos. Jesus, lá em Mateus capítulo 14, a partir dos versículos 21, 22, nós vamos entender, nós vamos ler lá uma história do próprio Jesus. Ele estava em uma situação temerosa, não a ele, aos discípulos, porque ele havia ordenado os discípulos passar do outro lado. E de repente
passar do outro lado, ele iria andando sobre as águas. Nós percebemos que Jesus ele não parou para pensar no que eu vou fazer. Logo que ele viu que não tinha barco, porque todos estavam açoitados pelas ondas, ele logo começa a andar sobre as águas. Segundo exemplo, Joquebede. Êxodo capítulo de número 2, 3, traz a história do nascimento de Moisés. Nós entendemos que Joquebede, nos 3 meses que ela foi uma mulher agraciada por Deus, para ter de volta o filho que ela lançou às margens do rio, e a filha de Faraó, que encontra o menino, chama então as suas donzelas, pergunta, logo estava ali Miriam, mãe de Moisés, e logo ela se candidata. Eu sei de uma mãe, de uma mulher que estava amamentando. Ela não disse quem era. Nós temos que estar certos como nós pensamos, como nós vamos reagir, como nós vamos agir diante de uma situação. Para quê? Para que nós não venhamos atrapalhar o agir e o projeto de Deus. Você para pensar que aquela menina, ela estava ali à beira do rio, já imaginando assim, de longe eu estou vendo a filha de Faraó. Se ela encontrar o meu irmão, eu não posso falar que é meu irmão, porque se eu falar que é meu irmão, logo ela vai saber que esse menino é dos hebreus, e o pai dela fez um decreto que todo filho de hebreu tem que ser morto. Se for homem, pode só viver as meninas. Por isso eu estou aqui. Então, caso ela encontre o menino, eu não posso dizer que é meu irmão. E foi exatamente o que aconteceu, assim como você imagina, assim como você imagina, sua alma, assim é. A filha de Faraó encontra o menino, chega até ela. O que ela diz? Eu conheço uma mulher. Ela não disse eu conheço a minha mãe. Para você não atrapalhar o agir de Deus, você tem que pensar, você tem que analisar, você tem que falar para Deus, você tem que ver se o teu pensamento é correto ou não. Nós não podemos ir tomando as nossas decisões, nós não podemos ir nos precipitando para nós não atrapalharmos o agir de Deus, para depois nós falarmos, deu tudo errado. Deu errado porque nós não pensamos, nós não analisamos, nós não projetamos, nós não entregamos para Deus, nós não perguntamos para Deus se era ou não a vontade dele, se era assim que nós íamos falar. Muitas pessoas dizem assim, não, vem na minha boca eu falo, vem no meu pensamento eu falo, depois se eu estiver errado eu vejo o que eu faço. Irmãos, depois que errou não tem o que fazer. Quantas pessoas, se tivessem pensado antes de fazer, não tinha errado. Quem sabe você que está me vendo, quantos erros você já teve na vida porque você não pensou. Daqui para frente nós temos que ser diferentes. Vamos começar a pensar, vamos começar a projetar, porque nós não podemos errar mais. Não dá tempo de errar mais. Levante a sua mão, eu e você. Vamos falar agora para Deus. Daqui para frente eu quero acertar. Eu não quero errar mais. Eu sofro com os meus erros, eu sofro com as minhas falhas. Daqui para frente eu não quero errar mais. Se nós estamos vendo que aquilo que nós fizemos uma vida toda nos traz sofrimento, irmãos, nós vamos querer continuar sofrendo, pelo menos daqui para frente. Não sei quanto tempo mais de vida nós temos, ainda que seja um dia, mas eu quero neste um dia acertar. Terceiro exemplo que eu cito para você. Quando Joquebede chega no caminho, ela veio pensando, o que é que eu tenho que falar? Qual vai ser a minha atitude? E ela chega a uma conclusão: a minha atitude vai ser fazer silêncio. E ela chega em silêncio. Você sabia que Deus tem facilidade para trabalhar quando nós estamos em silêncio? Foi isso que ele falou, sabe para quem? Para Davi. Abra a sua Bíblia lá em Salmos, de número 46. Salmos 46. Olha o que o próprio Senhor disse a Davi. Versículo de número 10.
Sabe, de repente você está com um problema e você fica querendo falar para Deus como que Ele tem que fazer, de que forma Ele tem que resolver. Davi era assim. Você é entendido? Você tem experiência? Você é sábio? Você é uma pessoa que conquistou tudo que você conquistou pelos teus esforços, pela tua sabedoria? Concordo. Mas existem situações na tua vida que os teus esforços e a tua sabedoria não é suficiente para resolver. Davi aprendeu isso. Eu aprendo isso. Olha o que o Senhor disse para Davi aqui: aquietai-vos, eu sou Deus. Aleluia. Ou seja, quem sabe assim como eu e você, durante uma situação, nós abrimos nossos lábios e falamos, e falamos, e falamos, e opinamos, e opinamos. Agora eu entendo porque quando Deus foi fazer a mulher, fez Adão dormir. Porque se você já imaginou, irmã, se Adão tivesse dado opinião quando Deus estava te fazendo, que coisa feia que você não ia ser. E olha, dá uma olhada aí, você irmã, você é linda, com todo respeito, olha o que Deus fez, não é? Isso aqui, ó, coça, a gente se corta. Deus olhou para Adão dormindo, barba a mulher não vai ter, se bem que tem algumas que tem, né? Mas é fácil de tirar. Já imaginou? Caroço no pescoço. Deus olhou no caroço de Adão e falou: não, caroço nela não merece isso, não. Olhou para o pé de Adão, 43. Se bem que tem umas irmãs aí que calçam uma meia dúzia. Mas apesar do pé da mulher ser grande, é delicado. Já parou para perceber? Tem mulher que tem pé grande, mas é delicado. É por isso que Deus falou para Davi: ó, fica quieto, eu sou Deus, deixa eu resolver, Davi. E nesta noite Deus está falando para você. Quem sabe você está numa situação aí, ó, há tempo, não sai do lugar, não resolve, você quer fazer, você hoje entrega para Deus, amanhã logo lá, você de manhã já começa a tomar suas decisões, já passa a mão no telefone e faz: quer saber, eu vou resolver isso aqui vai ter que ser do meu jeito. Irmãos, enquanto você estiver fazendo as coisas do teu jeito, Deus está assim. Mas quando você cruzar os braços, Deus diz: então agora eu vou agir e eu vou fazer. Davi ficou quieto, Deus agiu e Deus fez. Eu encontro na Bíblia, lá em 1 Reis 19:8, um homem que me ensina o seguinte: se a minha atitude está perdendo a altitude, procure um lugar seguro. Elias, chega um momento da nossa vida, nós temos que parar. Nós temos que parar. Quando você está lendo um livro, não chega a um ponto lá que você tem que virar a página? E se você continuar lendo? Volta lá e lê de novo, volta e lê de novo, volta e lê de novo. Tem pessoas que não saem do lugar. Tem tudo para dar certo, mas não sai do lugar. O início da história da página até é bom, o meio complica, o final é triste. E a pessoa ela vive isso: bom, ruim e péssimo. Bom, ruim e péssimo. Deus está dizendo aqui: Elias, sobe no monte, começa a pensar. Começa a pensar. Elias, ele sabe que ele está perdendo a altitude. Ele sobe no monte e lá ele começa a pensar. Ele pensa, ele pensa, ele pensa, ele pensa. E Deus começa a falar com ele. Por quê? Porque ele parou de encontrar com pessoas para falar. Ele fecha a sua boca e ele começa a pensar. Assim como é o teu pensamento, vai viver a tua alma. E lá Deus teve um encontro com ele. Porque quando estou eu e você falando, Deus não entra no meio. Mas quando eu estou
falando em pensamento comigo mesmo, Deus chega e interfere. Então, se você está vivendo uma situação que você precisa decidir, em nome de Jesus, eu não mando na sua vida, nas suas amizades, fale com quem você quiser, mas quer que as situações comecem a dar certo na tua vida, fala para Deus o que você está passando. Para de falar para as pessoas. Ah, mas são pessoas boas, pessoas de confiança. Elias também. Elias, ele era um homem que ele classificava e selecionava as suas amizades. Mas sempre a gente fala alguma coisa que desagrada o coração de Deus. Tipo, está difícil. Tipo, não sei o que eu faço. Tipo, vou desistir. Pare! Sobe no monte. Fica lá, porque Deus vai falar contigo. Terceiro lugar, louvado seja o nome do Senhor. Nunca aconteceu algo bom na tua vida? Ainda que você tenha um histórico difícil, mas nunca aconteceu algo bom na tua vida. Deus nunca fez nada. Você nunca venceu uma batalha? Claro que sim. Mas nós precisamos guardar algumas vitórias que nós tivemos na nossa vida, em nossa memória. Sabe para quê? Para que quando nós estivermos atravessando por momentos difíceis, nossos pensamentos procure em nosso arquivo vitórias que nós já tivemos. Quando você se pegar chorando num momento difícil, num desafio, busque na tua memória o que te traz esperança. Jeremias disse isso em Lamentações capítulo 3, versos 21. Traga na tua memória que te traz esperança. Quer ver? Abra a sua Bíblia lá, Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de número 19 e 20, e 21. E o 22 e o 23 é tremendo, gente. Olha o que diz. Ele começa dizendo o seguinte, olha, Lamentações 3:19. Ele está vivendo o presente. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Olha para mim só um minutinho. Segura a página aí. Se eu começar a pensar nas quedas que eu já tive, nos momentos que já me fez chorar, eu não teria vindo a esse culto hoje, e nem você. Por mais forte que nós somos, eu vou me abater. Se eu começar a pensar nas humilhações, nas perdas, nas situações, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em casa. Quem sabe como você não teve força para sair de casa hoje, porque você está pensando nas derrotas da vida. Mas sabe por que nós estamos aqui? Porque quando esses pensamentos tentam dominar a minha alma, logo eu me lembro que as misericórdias do Senhor na minha vida é o que me colocaram de pé, e maiores são as vitórias do que as situações que já tive nesta vida. É por isso que nós estamos aqui. Você tem que se esforçar. Quando pensamentos lá de trás vierem, caminhe, avance, guarde algum
vida aqui na frente do seu cérebro, para que quando a situação te faz perder, vier, você logo tenha uma história de vitória. Olha o que Jeremias continua falando, versículo 21: disto me recordarei na minha mente, por isso tenho esperança. 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. É por isso que eu não estou abatido, porque eu me lembro de quando eu estava lá e Deus me colocou aqui, quando eu estava ali e Deus me colocou lá, quando eu achava que não tinha jeito e Deus chegou e resolveu tudo, quando eu achava que não tinha esperança e Ele me mostrou a cruz vazia e disse para mim: se a cruz está vazia, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Levanta a tua mão e confia, Deus vai fazer milagre na tua vida. 3 pilares da nossa vida. Nós temos que ter habilidade, motivação e atitude. Sabe onde nós encontramos esses 3 pilares que fez dele um vencedor na vida de Davi? Em 1 Samuel capítulo 17, nós vemos que Davi, ele guarda 2 histórias da vida dele. Lá no versículo 34, mais exatamente. Quando ele se depara com um gigante, e alguém falava dos lados: você não pode, você é pequeno, você não é treinado. Mas ele começa a trazer na memória dele, ele não deixa aqueles sopros negativos tomarem conta da mente dele. Logo ele lembra quando ele derrotou um leão e um urso, e ele diz para ele mesmo, porque as situações da nossa vida, não adianta eu querer convencer pessoas que eu vou conseguir. Você até pode convencer pessoas que você vai conseguir, mas se você não se convenceu que Deus é na tua vida e que você vai vencer, ele não fala para esse ou para aquele só não. Ele estava convicto que assim como ele derrubou um leão e matou, derrubou um urso e matou, ele também venceria aquele gigante. Histórias que você já venceu na vida tem que estar presente na tua memória. 3 pilares de Davi. Habilidade. O que você é capaz de fazer. Habilidade. Davi, ele tinha habilidade, ele fazia harpa, ele construía o seu próprio instrumento para tocar. Segundo, ele tinha motivação. A motivação determina o que você faz. E terceiro, ele tinha atitude. Ele determina quão bem ele faria isso. Se nós tivermos essas 3 coisas: habilidade. Qual habilidade nós temos que ter? Recorrer a Deus em qualquer situação. Ele tem uma habilidade. Sabe aonde nós encontramos uma habilidade dessa? Na vida de Daniel. Qualquer coisa, ele estava orando. Aleluia. Aleluia. Qualquer situação, lá estava Daniel orando. Motivação. Sabe quem o pôs também? Gideão. Ele estava motivado a vencer. Ele levanta cedo e ele determina. Motivação. Estou cansado de perder. Não posso ficar esperando pelos meus irmãos e pelos meus familiares. A partir de hoje, aquilo que o meu pai planta, quem vai colher sou eu. Se os meus irmãos quiserem ir comigo, vão. Mas a partir de hoje, nós não perderemos mais para os medianitas. Atitude. Não importa quem está do teu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante a sua mão e grite: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quarto lugar.
Nós não podemos deixar que os problemas de amanhã reduzem as nossas forças de hoje. Quem sabe você aí, você que está aqui no templo, você que está aí me assistindo, tem uma causa para resolver amanhã, e hoje você já está debilitado, hoje você já está acamado, hoje você já está depressivo. Infelizmente isso hoje está sendo normal na vida de muitas pessoas. Tem uma situação para resolver amanhã, quem sabe financeira, quem sabe familiar, quem sabe conjugal, quem sabe com o seu filho, quem sabe da tua empresa, quem sabe do teu trabalho, e hoje você já perde as suas forças. Pastor, isso só acontece comigo? Não, isso aconteceu com o profeta Elias. 1 Reis capítulo 18, versículos 22, ele tinha que enfrentar o rei e a rainha, Acabe e Jezabel. E ele começa a perder as suas forças. Ele começa a se abater. Ele começa a se deprimir. Quando você tem uma situação para resolver amanhã, você tem que procurar exemplos para você aplicar na sua vida, que vai te motivar a estar de pé amanhã, a estar motivado amanhã, estar com força amanhã. O exército conquistador asiático, Gengis Khan, me dá um exemplo fantástico. Uma luta amanhã, isto foi no século XIV, mais ou menos. O chefe do exército tinha que sair amanhã para uma batalha. Era uma batalha decisiva. E ele, assim como todo ser humano, estava abatido. Por mais treinados que nós sejamos na vida, sempre nós vamos encontrar alguém mais treinado que nós. Por mais forte que nós nos achamos, sempre nós vamos encontrar alguém mais forte que nós, mas não mais forte do que Deus, mas não mais treinado do que Deus. Ele é vencedor invicto, ele não perde batalha. Mas ele estava abatido. Em sua concentração, de repente ele nota uma formiga carregando um grande peso, querendo subir uma parede de forma perpendicular. E a primeira tentativa ela caiu. E ele começa a olhar para aquilo. O peso parecia ser maior do que as suas forças. Pelo menos o tamanho da folha era maior do que o seu corpo. E ele fica olhando. E ela sobe pela segunda e cai, sobe pela terceira e cai, sobe pela quarta e cai. Sabe quem cansou? Foi ele. Ele se assenta no chão. E ela assim vai tentando subir. A quinta vez e cai, a sexta vez e cai, a sétima vez e cai. Ela fez 69 tentativas, subia, quando estava quase no topo, irmãos, ela caía, mas na 70ª vez, quando foi de número 70 vezes de tentativa, ela chegou do outro lado, e ela subiu com aquele peso, e ele então levantou seu grito e disse: eu também vou conseguir vencer. Não importa quantas vezes eu vou ter que tentar, se o teu objetivo é vencer nessa vida, tenta uma vez não deu certo, tenta outra vez, 2 vezes deu certo, tente a terceira, não importa, uma hora você vence. Todos de pé, eu quero orar por você. Todos de pé, eu quero orar por você. Existem momentos da nossa vida que não dá para olhar para homem, porque o que tem de pessoas desistindo da vida. Existe um momento da nossa vida que a gente tem que olhar para uma formiga, a gente tem que olhar para um pássaro. Foi bem por isso que Jesus falou lá: não olha para Pedro, para Paulo, para João, não olha para esse povo não, olha para as aves do céu, que não plantam, não comem, não semeiam, e no entanto não falta de comer. Você levanta amanhã, 5 da manhã, os pássaros já estão glorificando a Deus, já estão cantando, e 5 da manhã já tem
este lar, esta família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Essa sensação de perda da tua vida vai embora agora. Você vai alcançar o milagre. Você vai alcançar a bênção de Deus na tua vida. Você vai vencer. Tente uma vez mais. Não desista. Não pare. O mais difícil na tua vida já passou. Por que você vai desistir agora? Por que você vai desanimar agora? Assim como Davi venceu o leão e o urso, ele venceu o gigante. E assim como você vai vencer o tempestade da sua vida, mas essa você vai vencer em nome de Jesus. Eu declaro isso na tua vida. Eu declaro isso na tua casa. Levante a sua mão. Você vai vencer. Você vai vencer. Não importa a situação, não importa a luta que você está passando. O importante é que Deus está do teu lado. Deus está do teu lado. Você vai vencer, porque Deus está do teu lado. Receba a tua vitória e declare agora: você e Deus. Diga: esta vitória é minha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor.